Bom dia, queridos irmãos. Que a paz de Jesus se faça presente no coração de todos nós. Que esta manhã seja radiosa para os nossos irmãos, seja cheia de esperança e que Jesus possa dirigir o seu olhar para todos nós, fortalecendo-nos na compreensão e nas atitudes do bem. É esse o desejo que nós procuramos mentalizar para que alcance todos os corações que ora estão conosco neste Evangelho sublime. Hoje nós vamos ler verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que viola os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhe respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, e a este outro? Seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes, e vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa. Satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. E é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração. E o que torna impuro o homem, porquanto do coração, é que parte os maus pensamentos, os assassinos, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado a mão não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, cai ambos no fosso. Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua casa. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: Por que não lavou ele as mãos antes do jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: Vós outros fariseus pondes grandes cuidados em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois. Aquele que faz o exterior não é o que faz também o interior? Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta:
É em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude, quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julga poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão, as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não basta a que se cometem assassinos, adultérios, espoliações, que se levantam calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza, acima de tudo é preciso ter a do coração. Nós vamos convidar a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao Mestre que Ele nos ampare, que Ele nos assista, a fim de que nós possamos entrar em comunhão com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, ó Jesus. Que nesta manhã radiosa possamos receber o amplexo de luz do seu amor, sustentando-nos nas horas difíceis, para que nós não venhamos a cair no erro do exterior, da fala, mas sim que possamos sentir as vibrações de nossos corações junto àqueles que caminham conosco. Que esta manhã, Jesus, seja de grandes reflexões, para que possamos transformar a nossa forma de pensar e de sentir. E que o glorioso Evangelho seja para nós o roteiro divino, o convite incessante, a fim de que todos nós possamos caminhar serenamente junto a todos aqueles que necessitam de nós. Que a sua paz, o seu amor, reflete em nossos corações. Que assim seja. Meus queridos amigos, essa lição, até o título dela, é um convite à nossa reflexão, porque nós somos, muitas vezes, achamos que tudo aquilo que é do exterior, que as nossas aparências, é importante. E aqui o Evangelho vem nos mostrar a verdadeira pureza. Que pureza é essa? É a pureza do coração, é a pureza dos sentimentos, e assim nós retratamos isto de uma forma tão sublime, que é aquela que nós externamos para aqueles que caminham conosco no dia a dia de nossa vida. E nós temos percebido que os escribas e os fariseus, eles também vinham de Jerusalém para aproximar de Jesus. E quando eles viram os discípulos, o comportamento dos discípulos ao se alimentarem,
eles logo os perguntaram por que eles tomam refeição sem lavar as mãos. É interessante isso, porque nós também temos o hábito de lavar as mãos, mas o hábito que nós formamos é o hábito da higiene. Não é o hábito que o Evangelho está nos mostrando daquilo que nós queremos ter limpeza só na parte exterior. Porque com a doutrina espírita nós já começamos a entender que o que vale não é as manifestações do corpo, mas é o que o pensamento projeta no corpo. É o que o pensamento promove nas nossas ações e nas nossas atitudes. Então, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é o que Jesus disse que o mandamento nos pedia. Seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis, aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa. É preciso que a gente veja que honrar pai e mãe é uma lei, é uma parte da lei, que foi também a lei que foi recebida por Moisés no Monte Sinai, mas ela é uma lei divina. Honrar pai e mãe imprime no respeito que devo ter para com estes seres que me oportunizaram a chegada, a volta à Terra para o processo reencarnatório. Jesus aproveita todas as oportunidades para trazer o seu evangelho, a essência daquilo que ele vem nos ensinar. E até hoje nós temos percebido que nós temos muitas religiões que tudo que se faz é externo, é a adoração, é a manifestação externa, são as procissões, são aparamentos, são cantos, mas aquilo muitas vezes não tem um reflexo no pensamento como um agente de mudança e de transformação. É importante que a gente possa ver aqui, quando Mateus traz para nós, escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que o macula. Então, nós vamos ver que tudo que nós falamos, nós precisamos estarmos ajuizados da sua importância. É por isso que os profetas, né, bem, o Isaías, por exemplo, que foi um profeta grandioso, que nos trouxe tantas elucidações, ele nos diz: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Então, não é o que eu falo se não tem vibração do meu sentimento. Esse é um convite que a gente tem que pensar em uma reflexão para que a gente possa sentir o que nós falamos para o outro, de que forma falamos, de que forma emitimos as nossas vibrações. Então, quando ele fala, não é o que entra na boca que macula o homem, não é o que eu como, mas não é aquilo que eu vou ingerir, não é isso que me torna mal. E hoje nós estamos vendo, né, tantas situações que as pessoas não comem isso, não comem aquilo, às vezes até por uma necessidade física, né? Hoje nós estamos vendo aí tantas pessoas que não podem comer glúten, lactose. Então, nós vamos ver que tudo isso é uma necessidade que o corpo vai precisar, mas que precisa ter também a compreensão pelo pensamento, a aceitação, senão gera revolta. E aí nós vamos ver que é o que sai da boca do homem é o que macula. Então, o que sai da boca do homem? A boca, ela não fala sem a expressão do pensamento. Então, é preciso saber que o que nós pensamos, o que nós sentimos, é o que nós expressamos. Então, isso é outro fator que nós precisamos tomar muito cuidado, a fim de não ferir as pessoas com as palavras, porque os lábios que beijam, muitas vezes,
são os mesmos lábios que articulam, né, com a nossa palavra e que fere. Então, o que fere, o que ama, o que sente, o que ajuda é a manifestação da criação mental que vem revestida do sentimento. E aqui, Mateus também traz para nós, que merece uma reflexão bastante importante, o que sai da boca procede do coração. Por que que ele fala isso? O coração, para nós, é um órgão interno, né? É o órgão que mantém a pulsação da nossa vida. Mas ele está falando aqui do sentimento, porque o coração, ele representa a manifestação dos sentimentos. Então, aquela pessoa que é uma pessoa boa, ela tem um coração bom, ou seja, ela tem bons sentimentos, ela tem bons pensamentos. Então, nós falamos, e Mateus traduz isso para nós com essa beleza, e por isso que nós precisamos tomar muito cuidado para a gente saber o que é que nós trazemos de bom no nosso pensamento, no nosso sentimento, e que é manifestado pela boca, demonstrando quais são os sentimentos que vivem ou estão no nosso ser, no nosso coração. E também, da mesma forma, nós vemos também outras pessoas que trazem palavras, pronunciam palavras impuras, agressivas, né? E aí Kardec nos mostra, quando ele fala assim, porquanto o coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, meus amigos, observe bem como você fala, de que forma são as suas palavras, qual é a vibração que você impõe nelas. Porque com a pessoa maledicente é uma pessoa que não tem um coração bom, porque ela ainda critica, maldiz, fala mal das pessoas, cria injúrias, e isso vai nos deteriorando a nossa estrutura mental. É por isso que Jesus nos traz através da palavra de Mateus, sabeis que ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram. Por que eles escandalizaram? Porque eles viviam das aparências. Eles falavam coisas que eles não vivenciavam. Esse é o cuidado que nós temos que ter, porque muitas vezes nós falamos e não vivenciamos. E aqui vem outra recomendação importante que Mateus nos traz. Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. O que quer dizer essas palavras? Quer dizer que Deus mandou Jesus para nos ensinar o amor. E Jesus não fez nenhuma dessas situações de fornicações, de latrocínios, de blasfêmias, muito pelo contrário. Jesus nos trouxe o verbo do amor, nos ensinando o perdão. Em momento algum, ele usou de situações contrárias a essas que são o bem. Então, é preciso que a gente, dia a dia, e hoje com a doutrina espírita, nós fomos preparados para receber a terceira revelação. Então, nós não temos que ter cultos externos, atitudes externas. Nós precisamos limpar o vaso do coração, ou seja, modificar, transformar, renovar nosso pensamento, e para que a gente possa ter a certeza de que nossa palavra deve ser um estímulo aos nossos irmãos, porque uma palavra imantada de boas vibrações é a palavra que é vista como vivência, e todos nós que vivenciamos aquilo que Jesus tem nos trazido,
vai nos demonstrar o valor de todas as nossas construções. E aí ele diz assim, Kardec coloca aqui, é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Então fica aqui, meus queridos irmãos, essa mensagem, porque o objetivo, né, da religião é conduzir a Deus o homem. Então é isso que está falando, quando arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. E a finalidade grandiosa da doutrina espírita é dar luz e esclarecimento também às outras religiões. Portanto, aos homens que convivem e relacionam com essas religiões, e toda aquela que não fala a verdade será banida da terra. Porque a doutrina espírita é a doutrina do amor, é a doutrina dos espíritos. Agradecemos a Jesus por este momento sublime do Evangelho, pedindo aos benfeitores amigos que nos assistam, que nos ampare e que traga para todos nós o fortalecimento de nossos ideais no bem. Agradecendo a Deus por estes momentos tão grandiosos, pedindo que envie para junto dos nossos irmãos enfermos, em todos os lugares, aqueles a quem o nosso pensamento busca nesta manhã, para que todos sejam amparados pelo seu amor, Senhor. Ó Jesus, que nesta manhã gloriosa possamos receber o passe que nos sustenta, que nos alivia, que nos traz serenidade, e que os espíritos que estendem as mãos sobre nós possam nos fortalecer, fluidificando a nossa água, para que ela receba o medicamento de que tanto necessitamos. Assim, Senhor, pedimos que esta luz, este amparo, este passe, seja estendido a todos, familiares, e a todos aqueles que o coração busca. Assim, Jesus, nós te agradecemos com profunda gratidão por esta manhã e pedindo aos nossos amigos benfeitores espirituais que olhe por nós. Deixo aqui o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, rogando a Eurípedes que ampare e proteja os nossos irmãos. Que assim seja.